Olá, meu nome é Sara Marleg, sou aluna da Universidade Federal do Paraná e essa é minha apresentação sobre o efeito da textura do solo na infiltração da água. Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de Fundamentos da Hidrologia, Irrigação e Drenagem, sob a orientação do professor Jorge Luiz Moretti de Souza. Antes de começarmos, apresento o sumário de apresentação. Vamos falar sobre a introdução do tema, o conceito da textura do solo, processo de infiltração e as características específicas dos solos arenosos, siltosos e argilosos. Depois faremos um comparativo entre eles, discutiremos aplicações práticas e, por fim, a conclusão. A infiltração do solo é o processo de entrada da água da superfície para o interior do solo, e esse fenômeno é essencial porque garante água para as plantas, reduz o encharcamento e a erosão e auxilia no planejamento da irrigação. O objetivo desse trabalho é analisar como diferentes texturas de solo influenciam nesse processo. A textura do solo é determinada pela proporção relativa de três componentes: areia, silt e argila. O solo arenoso tem predominância de areia, sendo poroso e bem drenado. O solo siltoso é caracterizado pela predominância de silt, com textura fina e compacta quando úmido. Já o solo argiloso apresenta predominância de argila, retendo bastante água, mas com baixa permeabilidade. A taxa de infiltração é a velocidade com que a água penetra no solo, medida em milímetros por hora. Ela é influenciada por fatores como a textura e estrutura do solo, cobertura vegetal, compactação e umidade inicial. Existem dois tipos principais de taxa: a inicial, que é a mais alta, especialmente em solos secos, e a estabilizada, que se mantém constante após certo tempo. Os solos arenosos possuem grandes poros, chamados macroporos, que proporcionam uma alta taxa de infiltração. A água penetra rapidamente, alcançando maiores profundidades. No entanto, esses solos retêm pouca água, o que significa que há baixa disponibilidade para as plantas, exigindo uma irrigação mais frequente. Já os solos siltosos, eles possuem poros menores que os dos solos arenosos, mas maiores que os dos argilosos. A infiltração ocorre de maneira moderada, com uma taxa intermediária. Entretanto, esses solos apresentam risco de compactação e erosão se não forem bem manejados. Eles possuem boa retenção de água, mas essa capacidade pode ser prejudicada pela compactação. Aqui nós temos os solos argilosos, que são caracterizados por uma alta proporção de microporos, ou seja, partículas muito pequenas, e isso resulta em uma baixa taxa de infiltração, com a água penetrando lentamente. Contudo, a retenção de água é elevada, concentrando-se principalmente nas camadas superficiais. Além disso, esses solos tendem a formar crostas superficiais, dificultando ainda mais a infiltração. Comparando os três tipos de solo, percebemos que o solo arenoso possui alta infiltração e baixa retenção. O solo siltoso apresenta infiltração e retenção intermediárias, mas com risco de compactação. E o solo argiloso possui baixa infiltração, mas alta retenção. Cada um possui características específicas que influenciam diretamente no manejo de água. A compreensão da textura do solo é fundamental para a escolha do tipo ideal de irrigação. Por exemplo, solos arenosos requerem irrigação mais frequente e leve, como o gotejamento. Solos argilosos necessitam da aplicação lenta para evitar o encharcamento. E solos siltosos, o manejo deve ser equilibrado, prevenindo a compactação. E, além disso, uma drenagem eficiente é essencial, especialmente em solos argilosos, para aumentar a produtividade e promover o manejo sustentável da água na agricultura. Agora vamos apresentar um estudo de caso que reforça os conceitos que vimos até aqui. Esse estudo, conduzido por Go e colaboradores, realizado na Universidade da Malásia, Terengganu, em 2021, analisou a infiltração de água em solos de diferentes texturas, areia, silt e argila, quando os solos estavam na sua capacidade de campo, ou seja, após a drenagem de água gravitacional. O objetivo foi estimar a quantidade de água infiltrada e o tempo necessário para que ela atingisse diferentes profundidades no solo.
usando a equação de Richard que simula o movimento da água em solos não saturados. Vale ressaltar dois parâmetros contidos na equação, que é a relação θ em função de H, o qual determina como a umidade no solo varia com o potencial mátrico, e a condutividade hidráulica em função de θ, a qual expressa a variação da capacidade do solo de conduzir água em função da umidade. Normalmente, a condutividade aumenta com o aumento da umidade e diminui quando o solo seca. Para o estudo, eles utilizaram parâmetros obtidos via modelo Rosetta, o qual utiliza banco de dados com propriedades de solo já conhecidas, e aplica algoritmos estatísticos e redes neurais artificiais para gerar estimativas dos parâmetros hidráulicos, com base em dados simples como a textura e a densidade do solo. Em seguida, aplicaram a equação de Richard para simular a infiltração em profundidades de 0,15, 0,30 e 0,45 metros, que correspondem às raízes de diferentes culturas agrícolas. Com base na tabela de resultados, concluímos que a argila apresentou a maior capacidade de retenção, mas devido ao alto limite mínimo para absorção pelas plantas, a água efetivamente disponível foi moderada. O silt foi o solo com maior quantidade de água efetivamente disponível, oferecendo a melhor combinação entre infiltração e a disponibilidade de água para as plantas. A areia demonstrou uma infiltração muito rápida, porém com mínima retenção, resultando em quase nenhuma água disponível para as plantas. E além dos volumes de água, o estudo também mostrou que a areia permite infiltração rápida, mas exige uma irrigação mais frequente. O silt equilibra a boa infiltração com alta retenção, sendo ideal para várias culturas, e a argila infiltra lentamente, mas armazena água nas camadas superficiais, necessitando um manejo cuidadoso para evitar o encharcamento. Esse estudo é fundamental para entender como as propriedades físicas do solo afetam a dinâmica da água e ajudam no planejamento de sistemas de irrigação mais eficientes, promovendo uma gestão sustentável da água na agricultura. Concluímos que a textura do solo é determinante para o processo de infiltração da água. Cada tipo de solo possui vantagens e suas limitações em relação à retenção, drenagem e profundidade. Assim, conhecer bem a textura do solo é essencial para um manejo hídrico eficiente e sustentável. Muito obrigada pela atenção, espero que tenham compreendido como a textura do solo influencia na infiltração de água e a importância desse conhecimento para o manejo agrícola.